Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, nós lemos assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades, bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Foi através do nosso Senhor Jesus Cristo que a igreja começou. A igreja começa com um ato sim, sublime do nosso Senhor Jesus Cristo, comprando com alto preço, comprando naquela cruz por um alto preço a minha vida e a sua. A igreja começa através de um ato sublime de Jesus e de uma resposta imediata de alguns cristãos, ou seja, aqueles que passaram a crer que Jesus era o Messias enviado. Eles também foram chamados nesse período aqui, que nós lemos esse texto, de os do caminho, ou seja, aqueles que seguiam o caminho. E esse caminho era o caminho do Messias, era o caminho de Jesus, era o caminho do reino que Jesus havia dito durante esses 3 anos que ele tinha passado com os seus discípulos. Então, até aqui, a igreja, ou seja, o templo, era um lugar onde as pessoas entravam simplesmente para oferecer alguma coisa a Deus, e dali eles saíam. Não era um lugar público, não eram todos que entravam nessa igreja ou nesse templo, não sei como você gostaria de chamar, mas as pessoas não tinham acesso à igreja, ao templo, à casa de Deus. E Jesus então vem, e esse local de pouco acesso se torna agora um local de acesso a todos. Todos são bem-vindos a essa igreja. Um local onde apenas o sacerdote, o sumo sacerdote, ele entrava. Agora todos nós entramos para celebrar a esse Cristo que veio, morreu por mim e por você, e ressuscitou e está presente hoje, aqui, neste lugar. Tudo de repente muda. Tudo começa a mudar através de Jesus. Jesus abre a porta para uma igreja diferente, para um templo diferente. Jesus abre a porta para um relacionamento como igreja com Ele, diferente. Agora todos são bem-vindos a essa casa, a esse templo, a essa igreja. Não tem acepção de pessoas, não há acepção de pessoas. E a nossa igreja é um exemplo claro disso. Aqui, celebrando conosco, pessoas de todos os lugares, do Brasil, Portugal, de onde veio, de igrejas completamente diferentes, uma das outras. Nós aprendemos aqui na igreja que a nossa igreja é uma igreja atípica das outras. Essa não é, e nem chega aos pés da sua igreja que você frequentou no Brasil, aqueles que frequentaram, que não converteram aqui. Uma igreja completamente diferente da que eu fui criado desde pequeno, completamente diferente. Mas uma igreja que celebra Jesus tanto quanto aquela. A nossa igreja é uma igreja atípica. E foi através desse ato sublime do nosso Senhor que essa igreja passou a existir. Esse sentimento que não existia naquele tempo, onde alguns apenas entravam no templo e ofereciam seus sacrifícios, outros ficavam do lado de fora, esperando uma resposta daqueles que entraram para celebrar o sacrifício. Agora todos são bem-vindos, e então, nesse welcome everybody, um sentimento de amor começa a brotar no coração das pessoas. E as pessoas declaram: eu amo a minha igreja, eu amo a minha igreja. Muitos naquele período morreram por ela, morreram por causa da igreja. Esse sentimento de que agora um amor passa a gerar no nosso coração foi simplesmente porque Cristo veio, instituiu a igreja, e alguns, nós hoje, respondemos a esse chamado. Tudo mudou
Através da igreja, as pessoas passaram a ter plena convicção do que estavam fazendo de verdade. Ou seja, elas perseveraram na doutrina dos apóstolos. Elas se tornaram e continuaram sendo pessoas fiéis aos seus líderes. Ou seja, hoje nós estamos aqui porque naquele período um grupo de irmãos começaram a se reunir, a igreja se multiplicava, eles foram fiéis aos seus líderes e hoje nós estamos aqui como igreja. Uma instituição super poderosa. Diante de todas as tragédias que aconteceram, de todos os fatores econômicos, sociais que aconteceram durante todos esses 2000 anos, a igreja persiste, a igreja está aqui. A igreja está presente. Em cada um, o texto diz, havia temor, ou seja, passaram a saber realmente quem era Deus. Porque eles, a partir desse momento, como igreja, eles tiveram livre acesso a Deus. Não era agora um Deus de ouvir falar, mas agora era um Deus de ter um relacionamento com Ele. Prodígios e sinais eram feitos, agora não era às escuras, escondidas, somente no Santo dos Santos, com as portas fechadas, e ali Deus falava com o seu povo, milagres aconteciam ali dentro, e quando eles saíam, eles diziam aquilo que eles haviam experimentado lá dentro. Agora não, agora todos conseguem ver os milagres sobrenaturais de Deus. Tudo mudou. As manifestações de Deus não ficaram escondidas, ou apenas no particular. Sabe por quê? Atos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 chama a nossa atenção. Sabe por que nós fazemos perguntas e muitos, assim como eu, não sei se você tem essa mania, eu queria ter vivido nesse tempo de Atos. Imagine eu, minha esposa e meus filhos vivendo aqui nesse período onde as pessoas tinham tudo em comum. Elas vendiam as suas propriedades à medida que tinham necessidade, elas repartiam. Imagine viver num tempo desse. Imagine você ver uma pessoa com necessidade, você passa a mão no seu carro e leva na concessionária, o cara te enfia a faca porque ele vai te comprar muito mais barato, mas você pega todo aquele dinheiro de todo o seu coração e entrega para comprar, para alguém com mais necessidade do que você, comprar um carro. Sabe por que nós sentimos isso? E os nossos olhos se enchem quando nós lemos Atos capítulo 1, 2, capítulo 3? Porque nós, hoje, somos a igreja. E nós temos a certeza de que Deus, o que Ele fez naquele tempo, Ele pode fazer também comigo e com você hoje como igreja. Vou dar um pulo. E eu gostaria que você prestasse atenção comigo em 6 atitudes, 6 coisas que aconteceram aqui nesse texto, que pode mudar a minha perspectiva e a sua em relação à igreja. E a partir dessa mudança de perspectiva, de visão, de sentimento, nós passarmos a declarar assim, olha, sabe, de todo o coração, eu amo a minha igreja. Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que você ama a igreja? Nesses vídeos que nós estamos fazendo, e nós escutamos, e várias pessoas dizendo várias coisas a respeito do amor que ela tem pela igreja. Muitos declaram seu amor pela igreja pelo simples fato da igreja ter feito alguma coisa por ela. Outros declaram seu amor pela igreja pelo fato dela ter a possibilidade de poder servir como igreja aos outros. Ou seja, pessoas amam a igreja porque a igreja faz alguma coisa, e esse mesmo grupo de pessoas amam a igreja porque ela pode fazer alguma coisa. Quem está certo e quem está errado? Nenhum dos dois. Nós amamos de forma diferente. Nós amamos de forma diferente. E esse amor de forma diferente, paciência, gente boa. Paciência, nós amamos de forma diferente. Pessoas necessitadas chegam, elas encontram ajuda. Mas a pergunta que nós deveríamos fazer para nós mesmos não é quem está certo e quem está errado. A pergunta que nós deveríamos fazer é: qual a intensidade do meu amor pela igreja? Qual a genuinidade do meu amor pela igreja? Eu amo porque ela faz? Ou eu amo porque eu agora posso fazer por ela? Você tem que concordar comigo que todas as vezes que nós só fazemos por alguém, cedo ou tarde a gente cansa, não é verdade? E a pessoa que só recebe, cedo ou tarde ela também, alguma coisa que você deixou de fazer por ela, ela se torna uma pessoa ingrata. Você pode fazer 1000 coisas por alguém, você sabe muito bem disso, somos adultos,
No dia que você deixar de fazer uma coisa por essa pessoa, ela se torna um dos seus piores inimigos. É assim que funciona. A pergunta que nós temos que fazer é: qual é a intenção do meu coração quando eu declaro, eu amo a minha igreja? Quem está certo e quem está errado, não é essa a questão. A intenção é a intenção do meu coração. Olha que interessante esse texto de Atos capítulo 2. O que é a igreja? Então, para que eu possa amar a igreja, eu preciso entender o que é a igreja. Não é verdade? Eu só amo alguém a partir do momento que eu passo a entender quem é essa pessoa. Então, no caso igreja, é a mesma coisa. Eu amo a igreja a partir do momento que eu passo a entender verdadeiramente o que é a igreja. Ela é um hospital? Ela é um hospital. Para muitos ela é um hospital. Eu já preguei isso daqui. Talvez eu vou pregar domingo que vem de novo. Mas ela não pode ser só hospital. Porque mesmo no hospital, pessoas precisam receber a alta. Ninguém fica no hospital a vida toda. Eu nasci no hospital. Vou dar um exemplo. Minha esposa nasceu no hospital. Hoje, ela trabalha no hospital. Os médicos ali nasceram ali, mas eles não ficaram ali a vida toda. Depois eles serviram. Eles estão servindo ali dentro do hospital. Igreja é a mesma coisa. Ninguém fica dependendo a vida toda. Isso cansa os dois lados. Então, o que é essa igreja para que eu possa amá-la? Em primeiro lugar, segundo o relato de Atos, capítulo 2, a igreja é o corpo de Cristo que me ajuda a perseverar. E nós vimos isso nesses vídeos, estamos vendo isso. Relato de pessoas que declaram, eu amo a igreja porque juntos eu posso perseverar. Sozinho eu não tinha condições, mas juntos eu consigo perseverar. Olha o que diz o versículo 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Você e eu não chegamos a lugar nenhum sozinho. Você e eu não chegaremos muito longe se o nosso irmão ficar para trás. Se o meu irmão ficar para trás, eu não chegarei muito longe. Porque como igreja, nós somos um corpo agora. Mateus capítulo 18, versículo 15 diz, se o teu irmão pecar contra ti, vai e em particular com ele, converse sobre a falta que cometeu. Se ele te der ouvido, olha que interessante, ganhaste o teu irmão. O que a Bíblia nos ensina é, se o teu irmão fizer alguma coisa contra você, talvez ele nem sabe o que ele fez, porque ele tem costume de fazer isso. Vai até o teu irmão, converse com ele. Não é vai até os teus outros irmãos e conversem com eles. Não, não. Vai até o teu irmão e converse com ele. Porque se você resolver a situação, você ganhou o teu irmão. Todas as vezes que, ao saber de algum assunto delicado sobre um irmão, se eu não for procurá-lo a fim de ajudá-lo e descomplicar o que está acontecendo, o que eu estou dizendo inconscientemente e para os outros, mesmo sem verbalizar, é se lasque. E se ele se lascar, eu também estou me lascando. Porque nós somos um em Cristo Jesus. Corpo de Cristo, junto perseveramos. A igreja é o corpo de Cristo que me ajuda a perseverar. Olha o que as pessoas dizem. Eu amo a igreja porque juntos eu consigo perseverar. Segundo relato que Atos nos mostra, no versículo 43, a igreja é o lugar onde nós nos reunimos, na expectativa de que grandes coisas podem acontecer. Olha o que as pessoas dão seus relatos. Eu amo a igreja porque juntos eu consigo experimentar milagres de Deus. Ou seja, versículo 43, em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Qual é a minha expectativa e a sua quando nós saímos de casa para ir para a igreja? Qual a nossa expectativa ao sair de casa para nos reunir junto com os meus outros irmãos queridos para celebrar o Senhor Jesus? Nossa expectativa ao sairmos de nossa casa em direção à igreja deve ser grande. A nossa convicção de que Deus é a pessoa mais importante dentro da igreja gera em nós uma expectativa de que maravilhas podem acontecer. Então, o que nós temos experimentado ao participarmos juntos de um culto coletivo? Nós sempre falamos isso aqui, o culto não termina aqui, quando a gente fala amém, vai para casa em paz, que o Senhor
te abençoe. O culto continua, nós somos igrejas ambulantes de Deus. Nós cultuamos o tempo todo. Agora, nesse novo formato de igreja, nós somos a igreja de Deus o tempo todo. Foi isso que Jesus veio resgatar para mim, para você. E um pequeno testemunho, foi em um culto coletivo como esse, eu tinha 13 para 14 anos, que eu entreguei o meu coração para Jesus. Foi num culto coletivo como esse, que eu vi os meus 2 irmãos, o Everton e a minha irmã Ariana, entregando o seu coração para Jesus na igreja. Foi num culto coletivo como esse, que por várias vezes eu vi o meu pai e minha mãe ajoelhados no chão, clamando ao Senhor por nós, pela nossa família. E foi num culto coletivo como esse, que a minha família foi restaurada diante do Senhor. Agora, pense comigo, qual a minha expectativa no domingo à tarde, ao arrumar os meus filhos, ao trocar de roupa nos meninos e sair junto com a minha esposa para vir para a igreja? É uma expectativa muito grande. Precisa ser uma expectativa muito grande ao sairmos de nossas casas todos os dias para vir para um culto na igreja. Porque é nesse lugar que grandes coisas podem acontecer. Olha o que o versículo diz. Olha o que esse versículo diz. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Então, diante de tantas manifestações de Deus, qual é a minha expectativa ao vir num culto? Segundo os relatos, então, de Atos 2, a igreja é o lugar onde nos reunimos e na expectativa de que grandes coisas podem acontecer. 3, segundo o relato de Lucas, aqui em Atos capítulo 2, a igreja é o lugar onde eu posso colocar em prática os meus dons e os meus talentos. Não há outro lugar melhor para pôr em prática os meus dons e os meus talentos, aqueles que Deus me deu, a não ser na igreja. O mundo não chega nem aos pés deste lugar aqui. E olha que interessante o que as pessoas dizem a respeito da igreja. Eu amo a igreja porque juntos eu consigo compartilhar. Eu amo a igreja porque juntos eu consigo crescer. Eu amo a igreja porque juntos eu consigo experimentar de Deus aquilo que Ele tem de melhor para mim, experimentando de Deus aquilo que Ele tem de melhor para mim, eu consigo colocar isso para fora em forma de dons e talentos. Todos os que criam, versículo 44, estavam juntos e tinham tudo em comum. Dom, aprendi isso. Dom é tudo aquilo que você faria de graça. Pensa aí, durante 10 segundos, o que você hoje faz de graça para alguém? Dom não é para você, dom é para alguém. Dom é para você. É uma ferramenta que Deus te deu para você usar em benefício do outro, igual a você. O que você faria de graça? É difícil, confesso, entender esse versículo 44 num mundo tão consumista, uma mentalidade tão consumista como a de hoje. Eles vendiam tudo e tinham tudo em comum. Já pensou? Os meus dons e os meus talentos foram dados para suprir a necessidade de alguém. Deus não nos dá nada para retermos e sim para repartirmos, principalmente os dons. Dom é tudo aquilo que você sabe fazer bem e tem prazer em fazer de graça. Olha o que muitas pessoas dizem para nós. Pastor, eu tenho dom de servir. Mas fulano mora longe, hein? Tá doido, cara? Vou deixar ele no metrô a partir de hoje. Olha o que as pessoas dizem para a gente. Pastor, eu tenho dom de generosidade. Tenho. Sou generoso. Mas fulano, pelo amor de Deus, pastor. Fulano veio para aqui, não precisava de passar por esse sofrimento que está passando aqui, ué. O cara tinha tudo no Brasil. Que se lasque agora. Ele decidiu vir e passar por essa magrela toda. Pessoas com o dom de profetizar dizem: eis que te digo, minha irmã, em 9 meses você terá um filho, ou será homem ou será mulher. É claro. Que dom de profecia é esse? Que dom de profecia é esse que relata as coisas que estão nas escrituras? Já está escrito. E tem o dom de profecia. Ou seja, repetir. Não é verdade? Pessoas dizem: eu tenho o dom de cura. E declaram: eu te ordeno
Quem deu para ele ordenar alguma coisa? Nós não ordenamos nada, nós recebemos ordem e cumprimos as ordens do Senhor. Os dons não são meus, são ferramentas que Deus me deu para que eu possa usar em benefício de outros. Ou seja, eu preciso saber que esses dons é para o benefício de alguém. Olha o que diz Atos 1:8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Romanos 1:16: pois não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, primeiro do judeu e também do grego. 1 Coríntios 1:18: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Nós recebemos um poder de Deus para que nós possamos compartilhar esse poder a outras pessoas. Recebemos de Deus, de graça. Muitas doenças mentais, presta atenção nisso, muitas doenças mentais seriam evitadas se nós nos tornássemos pessoas mais, dadas aos outros, se nós nos tornássemos pessoas mais ativas, agindo em benefício dos outros. Se nós nos tornássemos pessoas e nos sentíssemos mais úteis diante da sociedade e dos meus irmãos que me cercam. Sabia disso? Muitas doenças seriam evitadas se o meu coração fosse mais aberto em ajudar o próximo. Nós aprendemos num retiro, e eu gosto muito, e eu sempre falo isso: quando Deus derrama, eu derramo. Um retiro todo, o pastor Jeremias falou do primeiro dia até o último. Quando Deus derrama, eu derramo. Quando eu derramo, Deus derrama muito mais. Então, reconhecer que a igreja é o lugar onde eu posso colocar em prática os meus dons e talentos, isso me ajuda muito. Reconhecer e exercitar os meus músculos espirituais através da igreja é uma bênção. Ser bênção no lugar onde eu sou abençoado é sinal de gratidão. E gratidão melhora a nossa alma, gratidão melhora a nossa autoestima, gratidão melhora a nossa saúde. Então, segundo os relatos de Atos 2, a igreja é o lugar onde eu posso colocar em prática os meus dons e os meus talentos. 4, segundo Atos, capítulo 2, a igreja é o lugar onde o Espírito Santo se manifesta com poder. Olha o que as pessoas dizem para nós: eu amo a igreja porque juntos eu consigo perceber que eu tenho uma necessidade. Às vezes Deus derrama poder sobre a minha vida para que eu possa olhar para dentro de mim mesmo e ter a certeza de que eu tenho uma necessidade. Olha o que eles disseram, olha o que eles faziam no versículo 45. E vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Em uma geração cada vez mais egoísta, difícil entender esse texto, a não ser que o Espírito Santo entre dentro do meu coração, faça morada, e ele faça uma coisa grande no meu coração, poderosa, para que eu possa reconhecer que há pessoas perto de mim com necessidade. Eu só reconheço que há alguém perto de mim com necessidade, porque eu já reconheci, antes de tudo, que eu sou um necessitado. Alguém deu um testemunho, não lembro onde, acho que foi meu pai. Ele disse que estava passando na rua, tinha ido para o Brasil, e estava com R$100 no bolso. R$50 no bolso, 50, notinha de 50. E ele ia vir embora para Toronto no outro dia. Ou seja, aquela nota de 50 não ia servir muito quando ele chegasse aqui na cidade. E ele passou numa rua lá da nossa cidade e ele viu dois homens sentados na beirada da calçada, andarilhos comendo uma marmita. Um comia um pouco, passava para o outro. Comia um pouco, passava para o outro. E ele passou olhando aquela situação. Quando ele passou perto, uma grande surpresa. Um desses dois ofereceu para ele: só quer um pouco? A gente divide com o senhor. Diz ele que passou tanta vergonha, até hoje, ele passa essa vergonha, ele tem esse sentimento de culpa, porque ele passou perto daqueles homens, foi andando de loja em loja, até chegar na nossa casa, tentando achar alguém que trocasse R$50 para ele dar 10 para um e 10 para o outro. Sabe o que aconteceu com essa nota de 50?
eu vi, está dentro da carteira dele até hoje. Ele não usou essa nota de 50 ainda. Porque aqui tudo que você paga é com dólar canadense, né? Não é com nota de 50 reais. Ele tem esse sentimento. A pessoa que estava ali, necessitada, ofereceu para ele uma comida. Então só oferecemos ajuda a partir do momento que o Espírito Santo invade o meu coração. E esse Espírito que invadiu o meu coração, ele trouxe para dentro de mim um sentimento de que eu sou um necessitado. E somente necessitados ajudam necessitados muitas vezes. Olha o que essas pessoas faziam. Eles reconheceram, só reconhecem a necessidade dos outros e dispõem a ajudar, sem esperar nada em troca, aqueles que são moradas do Espírito Santo. Aqueles cujo Espírito Santo de Deus já se manifestou com poder. Olha a sequência desse texto. É na igreja que eu desenvolvo de forma saudável a generosidade. Generosidade. Um testemunho, olha que interessante. Texto de Atos, capítulo 1 que nós lemos, mais uma vez. Vou ler de novo. Diz assim, olha, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judeia, Samaria, até os confins da terra. Há aqui uma palavra bacana para a gente pensar. Ele fala, sereis minhas testemunhas. O que é uma testemunha? Alguém que viu alguma coisa. Importante, precisa relatar aos outros. Ou seja, nesse texto, esse poder que Deus trouxe, para que eu possa ser testemunha, esse testemunho que eu dou agora, é a respeito daquilo que Deus fez por mim, fez na minha vida, essa generosidade de Deus na minha vida, e agora eu dou um testemunho dessa generosidade, e esse testemunho de generosidade gera generosidade na vida do outro. O que você viu Jesus fazendo em você, a qual você está dando testemunho. Então, segundo Atos, capítulo 2, a igreja é o lugar onde o Espírito Santo se manifesta com poder. E esse Espírito que se manifesta com poder gera em mim um sentimento de ser uma testemunha, e a partir de agora esse sentimento de ser uma testemunha gera generosidade. Eu testemunho a partir da minha generosidade. Quinto e penúltimo lugar, a igreja é o lugar onde minhas forças são renovadas pelo poder da palavra. As pessoas dizem, eu amo a igreja porque juntos eu consigo participar com mais frequência. Olha o que diz o versículo 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Juntos somos igreja. Juntos experimentamos o poder de Deus. Juntos. Aí as pessoas perguntam para a gente vê essa pergunta por vários lugares por aí. Pastor, eu posso ser igreja na minha casa? Você não é que você, a pergunta, você deve ser igreja na sua casa. Mas pensa comigo uma coisa, você sendo igreja na sua casa, nesse sentido de ser uma sociedade na sua casa, você vai colocar o seu marido como pastor da igreja, a sua esposa como diaconisa, o seu menino mais velho, no caso lá em casa, como um que faz o louvor, e a menina que sobrou para recolher o dízimo e a oferta. Nesse sentido, não. Você não pode ser igreja na sua casa. Porque juntos somos igreja. Juntos. Não é saudável elevar o marido, a pastora, a esposa, a diaconisa, e os filhos mais velho, ministro do louvor, e a mais nova, recolhedora dos dízimos e ofertas, e entregar a ceia para todos nós sentados no sofá. A minha e a sua casa, ela precisa e deve ser uma extensão da igreja. E nós precisamos ensinar os nossos filhos. Aliás, primeiro nós precisamos ter esse sentimento de que eu amo a minha igreja. E é a partir daí que eu ensino os meus filhos a amar a igreja. Ninguém ensina nada para alguém aquilo que não sabe. Se você tentar ensinar alguma coisa para alguém, aquilo que você não sabe, você vai ensinar mal, e ensinando mal, você pode criar no coração de alguém uma raiva terrível contra a igreja. E quando essa raiva terrível contra a igreja surge no coração, gente boa, é difícil tirar. Então, sabe um dos momentos mais cruciais que você ensina para quem tem filhos, ou a esposa, ou vice-versa, a amar a igreja? No período entre a sua casa e a igreja, e no período entre a igreja e a sua casa.
Qual é a conversa que rola antes do culto e depois do culto? A igreja parceira. A igreja é minha parceira e sua parceira. A igreja, então, é onde as minhas forças são renovadas pelo poder da palavra. Sexto e último lugar, versículo 47, a última parte do versículo 47. Olha que interessante. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. O interessante é que pessoas, elas também dizem para a gente, eu amo a minha igreja porque juntos nós podemos crescer. Lembra no começo, quando eu disse que nós, se crescemos e o outro não cresce, nós estamos sendo prejudicados? Então, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. A vida cristã não é uma vida estática, a vida na igreja não é uma vida parada, estática, morta, uma vida, um organismo morto que não tem atitude nenhuma. Ela não é estática, ou seja, eu não fui salvo só para esperar Jesus chegar e quando ele chegar ele me levar para morar com ele. Não. A minha caminhada como igreja é uma caminhada viva. A igreja é uma igreja viva. A igreja é uma igreja que cresce. A igreja é uma igreja que tem como fruto, como bênção de Deus, o crescimento. E olha que curioso, passamos por um processo após a conversão chamado de processo de santificação. E à medida que esse processo entra e vem fazendo morada no meu coração, Hebreus capítulo 12, versículo 14, nós precisamos crescer, e esse crescimento é santificação. À medida que eu me santifico diante de Deus, a igreja cresce. Eu não sei se você percebe os detalhes dessa parte B do 47. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. A versão que eu estou lendo aqui. Todos os dias. Todos os dias. A igreja é o lugar mais saudável para eu desenvolver a minha santificação. Sabe por quê? Porque é na igreja que eu encontro outras pessoas também em desenvolvimento. Sabe por que a igreja é o lugar mais saudável para eu desenvolver a minha santificação? É porque aqui eu encontro pessoas que também estão precisando crescer assim como eu. É na igreja que encontramos pessoas maduras em desenvolvimento. E é também na igreja que nós encontramos pessoas adultas que não estão se desenvolvendo. E essas pessoas também se tornam um desafio para mim e para você. Olhamos para essas pessoas adultas, não vou falar maduras, adultas que não estão se desenvolvendo, e elas se tornam para mim e para você um ponto referencial, assim como o outro que já está maduro espiritualmente falando. Os dois se encaixam aqui. A igreja é a escola, a igreja é a parceira, no meu e no seu desenvolvimento espiritual, santificação. Não existe outro lugar melhor do que a igreja para o nosso treinamento espiritual. E à medida que eu sou treinado, à medida que eu sou educado na palavra, a igreja cresce. A igreja cresce, eu cresço, e a igreja cresce junto comigo. Nós crescemos juntos. O mundo não chega nem aos pés da igreja. É na igreja, do lado de outros em desenvolvimento espiritual, em processo de santificação, que é o melhor lugar para o meu crescimento. Tolos são aqueles que abandonam a igreja, dizendo ser ela falha e que não precisam dela para ser um cristão de verdade. Imaturos, falam mal da igreja. Desonestos, se alimentam na igreja sem cooperar com nada. Ingratos, passam fome diante de um banquete espiritual servidos na igreja. A única coisa que o imaturo dá é desculpa, dá trabalho, mau testemunho e dão no pé na hora que eram para dar frutos e servir aos outros. Então ame a igreja. Juntos nós podemos ser melhores crentes. Juntos. A igreja onde eu sou incentivado a perseverar. É na igreja que é o lugar mais seguro para um grande milagre de Deus acontecer. É na igreja o lugar onde eu posso me sentir útil.
e me sentindo útil, toda a minha vida, ela se torna uma vida mais saudável, a vida espiritual, a vida física, a vida financeira, a vida emocional, me sentindo útil, todas as esferas da minha vida se tornam saudáveis. A igreja é o lugar seguro onde o Espírito Santo de Deus se manifesta com poder. É na igreja, ouvindo a palavra, que as minhas forças são renovadas. A igreja é o lugar onde eu desenvolvo a minha santificação. Qual o seu sentimento quando o assunto é igreja? Vamos fazer uma oração? Você pode fechar os seus olhos e fazer uma oração? Sabe o que você podia colocar nessa sua oração? O seu sentimento. Não precisa ser alto, pode ser baixinho, em silêncio, diante de Deus. Deus, qual é o meu sentimento diante da noiva? Eu amo a igreja por tudo que ela pode me dar, ou por tudo que ela faz. O desafio, na verdade, não é amar de forma errada, porque todos nós amamos de formas diferentes. O desafio é rever a intenção do meu amor. Então a minha oração e a sua nessa noite, depois de tudo que nós vimos, o que a igreja é, o que a igreja foi para esses irmãos, esse começo da caminhada cristã, qual a intenção do meu amor? Deus, o Senhor conhece o meu coração, o coração dos meus irmãos. O Senhor sabe, Deus, que muitas vezes nós saímos de casa em direção a esse hospital chamado igreja. E ele realmente é um hospital, porque eu chego todo quebrado, necessitado, e saio daqui, Deus, com uma palavra médica. E essa palavra médica, Deus, ela invade o meu coração, porque é a palavra do Senhor, é a palavra poderosa, e ela gera cura em mim. Deus, o Senhor também conhece a intenção do nosso coração ao sairmos de casa em direção à igreja, com o coração, Deus, cheio de gratidão, em busca, Deus, de alguém para poder compartilhar gratidão em forma de generosidade, cooperação, obediência, resposta, Deus, a tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Deus, muito obrigado, Deus, porque aqui nessa igreja nós encontramos, Deus, irmãos, Senhor Deus, que amam a igreja de formas diferentes. E juntos nós celebramos ao Senhor, porque o Senhor é o único digno de toda a celebração. O Senhor é o dono da igreja. O Senhor comprou a igreja com um alto preço. E por isso nós amamos a nossa igreja. Louvado seja o teu nome. Amém. 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 Jesus te abençoe.